e abençoados do Senhor, eleitos, mais que vencedores, homens e mulheres que são segundo o coração de Deus, filhos amados, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Fazemos parte da Missão Apostólica da Graça de Deus e estamos juntos nesta manhã para ver crescimento na vida espiritual. E, consequentemente, quando se cresce espiritualmente, se cresce em todas as áreas da vida. Deus é bom, Deus é o autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, e Ele quer se revelar com grande poder, com sua total glória na sua vida, na vida do seu povo, na vida dos seus filhos. E Ele só pede de nós um crescimento na graça e no conhecimento. Na verdade, Ele não pede, na verdade, Ele manda. Ele diz lá na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui obedecendo, nós estamos aqui para crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Nós não vamos crescer na lei. Na lei não há crescimento. Na lei há estagnação de vida. A lei é um pacto terminado. Há 2000 anos, na cruz do Calvário, o Senhor encravou a lei, aquela maldição da lei, na cruz do Calvário. E nós vivemos um novo pacto. A nova aliança no sangue de Cristo chama-se a graça de Deus. Por isso é que a palavra de Deus em Pedro diz, antes crescei na graça. Nós precisamos conhecer, é o pacto da graça. Viver a graça, desfrutar da graça. E isto só é possível com o conhecimento. Então, graça e conhecimento andam de mãos dadas. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que nós fazemos no nosso ministério, é isso que nós fazemos através das mídias, levando esta graça com o conhecimento. Com este conhecimento, você vai percebendo que o verdadeiro Deus e a vida eterna se chama Jesus Cristo. Não o Jesus judeu nos dias da sua carne, no cumprimento da lei, mas o Cristo que está vivo, o Cristo ressuscitado, o Cristo que está sentado num trono de glória e que é soberano, é Deus sobre tudo e sobre todos. Então, nós vamos avançar para que este crescimento seja evidenciado em nossas vidas, a graça de Deus manifestada, e que todos possam ver a diferença de servirmos ao Senhor, servirmos de forma graciosa, porque os resultados na vida são visíveis e patentes. E a satisfação que há no nosso interior é impossível de se dizer, né, de se expressar com palavras aquilo que viver a graça, o viver este crescimento dia a dia, né, o conhecimento pleno de Jesus Cristo, o que isso traz de satisfação pessoal, né, de prazer de viver. Mas nós estamos aqui para ser exemplo, para ser modelo e para repartir aquilo que Deus tem nos dado tão abundantemente no nosso ministério. E vamos continuar falando sobre a integridade do coração. A despeito dos dias maus, dos dias difíceis que vivemos, desse assunto de crise estar permeando, né, as casas dos brasileiros e dos cidadãos do mundo todo, nós vamos falar de um Deus que nos fala que não há crise, que não há absolutamente nada de deformidade, mas há um reinar em vida. Isto é a palavra da graça de Deus, isto é o plano de Deus para os seus filhos, e Ele nos ensina a reinar em vida, porque as condições básicas, né, aquilo que nós temos de potencial para reinar em vida, já nos foram outorgados. Nós já recebemos a graça, a verdade de Jesus, nós já recebemos a salvação, o perdão, a regeneração, nós já nascemos de novo. Então, aquilo que nós precisávamos, né, que é o dom de Deus, o dom da graça, o dom da justiça,
Isso nós já recebemos do Senhor. Então agora é aprender a viver de forma graciosa, aprender a viver como uma nova criatura em Cristo Jesus. Então antes, eu quero deixar com você nosso telefone para você pedir material da graça de Deus ou oração, se você estiver necessitando de oração intercessória, ligue para nós. Para mais informações também, aqui em São Paulo o prefixo é 11, você pode ligar no 5561-4405. 5561-4405. Ou nos mande um e-mail, igreja@cristovive.com.br. Tá bem? E seguimos então falando sobre a integridade do coração. Ontem eu reparti com os telespectadores esta palavra de Deus a Salomão, logo depois da morte de Davi, quando Salomão, vai governar Israel no lugar do seu pai, o Senhor também faz uma aliança com Salomão. E o Senhor, então, nesta aliança, fala algo muito profundo que envolvia todo o reinado de Salomão. Envolvia, inclusive, as gerações que viriam depois, a posteridade dele. Então, essa palavra também é para nós, que somos descendentes de Abraão, por fé em Cristo Jesus, e que temos estas promessas aqui também chegando até nós pela fé em Jesus Cristo, por sermos salvos por Jesus Cristo. E nesta nova aliança, nós podemos entender o reinar de Salomão, um reinar espiritual para nós, um reinar em vida. Somos de Cristo. Então, diz assim a palavra de 1 de Reis, capítulo 9, versículos 4 e 5. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e sinceridade, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então, olha o que Deus faz àquele que anda com integridade, com sinceridade. Confirmarei o trono. Para nós não é o trono do reino sobre Israel, O trono do teu reino sobre Israel para sempre. Para nós, o Senhor confirma um trono do reinar em vida através de Jesus Cristo hoje. Isso é possível. E ele diz aqui, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Eu recebo esta palavra para mim e para você. Nossa família também será bendita nesta terra, abençoada. Não nos faltará sucessor que reine com Cristo. Aqui nós podemos ver a promessa para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. O Senhor diz que isto aqui, amado, é a fidelidade dele para com aqueles que têm um coração íntegro, um coração puro, um coração sincero. Então, para nós darmos sequência, eu queria que você pensasse nisso, O que é a integridade do coração? É uma maneira de pensar, é uma maneira de sentir, é uma maneira de falar, é uma maneira de negociar, é uma maneira de se relacionar em casa, no trabalho, na escola, na sociedade, é uma maneira de trabalhar, é uma maneira de viver com integridade. Integridade o que é? É uma vida reta, é ter uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida verdadeira, uma vida pura, uma vida sem mancha, sem mácula, é ter uma vida inatacável, que ninguém tenha nada para atacar, ver em nós nada que haja motivo de ataque. Amados, pensem comigo. Muitas vezes, vivendo uma vida íntegra, santa, se levantam aí situações, ataques, mas são mentirosos.
caem por terra. Não tem respaldo em nossa vida. Não tem nenhum fato, nenhum ponto para essa acusação ou levante do inferno se apoiar. É simplesmente mentira. E a mentira é sempre vencida pela verdade. Por isso a nossa vida tem que ser uma vida de verdades. Uma vida verdadeira. Por quê? Se, como eu disse anteriormente, se sem motivo, muitas vezes há levantes e ataques, agora pense comigo se tiver motivo. Pense comigo se tiver uma razão. Se o Filho de Deus, se o crente em Jesus, viver de forma desonesta, mentirosa, impura, injusta. Então a mentira não é mentira, é uma verdade. É a vida daquela pessoa. Então o ataque, o apontar, o condenar, tem uma causa. E nós não temos mais condenação na vida. Jesus disse que aqueles que estão em Cristo Jesus, para esses, não há mais condenação. Então nós não podemos permitir que o velho homem, que era aquele que tinha condenação e acusação na vida, que ele se levante, porque nós não vamos abrir brechas para as mentiras do derrotado. E quando nós abrimos brechas com a nossa falta de sinceridade, integridade, retidão, falta de honestidade, compromisso, pureza, santidade, amados, toda espécie de coisa ruim acha um espaço para vir contra nós, para se instalar muitas vezes em nossa vida. Então, o Senhor disse, olha, eu tenho algo grande, Salomão, para entregar em suas mãos. Salomão, eu tenho um reino para te entregar. Eu tenho uma nação para você governar. Os meus filhos, os meus eleitos, os meus amados, você vai governar sobre eles. Que grande responsabilidade é a sua. Salomão, olha, você tem uma promessa que a sua posteridade vai ser mantida firme. Não haverá falta de nada para a sua descendência, Salomão. Agora, eu quero integridade de coração e sinceridade. Deus é o mesmo, amados. Os pactos, as alianças mudaram, mas Deus não muda. Deus é o mesmo. A forma de Deus se relacionar conosco mudou por causa da aliança. Mas aquilo que Deus é, aquilo que é valor, princípio bíblico, isso não muda. Aquilo que é uma lei espiritual, isso não muda. Aquilo que Deus estabeleceu como norma de vida, como regra de um viver para o seu povo, isso não muda. Então, não é porque nós vivemos a graça, a liberdade em Cristo Jesus, que nós vamos esquecer dos princípios, dos valores, do padrão moral de Deus. Absolutamente. Porque senão faríamos da liberdade que temos em Cristo libertinagem. E isto é um tropeço. Isto tem consequências graves para a vida. Então, nós estamos aqui compartilhando nesta semana este modo de viver diante de Deus e diante dos homens. Não é religião, é um modo de vida. Não é cumprimento de regras. É uma maneira de se conduzir diante de Deus e diante dos homens. Onde a gente estiver, nós devemos manter este coração íntegro e este coração sincero. Deus está vendo o nosso coração. Nós podemos lembrar aquilo que ele disse a Samuel. Ele disse, Samuel, não atentes para o exterior do homem. Porque, sabe, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior. Deus, porém, vê o coração. Então, Deus está encontrando, amados, será nesta geração, no meio de todo este mundo ímpio, será que Deus está encontrando filhos salvos, crentes em Jesus,
que tenham ainda um coração íntegro, um coração sincero, um coração puro, um coração honesto. Porque aquilo que tiver no coração de um filho de Deus vai naturalmente ser externado pelas suas atitudes. Você sabe, já diz a Bíblia Sagrada, a boca fala do que está cheio o coração. Então, aquilo que eu tenho no meu coração é aquilo que vai ser a minha conversa, é aquilo que vai ser o meu tratamento com as pessoas, é aquilo que vai ser a forma de eu negociar, é aquilo que vai refletir nas minhas finanças, no meu local de trabalho, nas minhas relações interpessoais, nas minhas relações familiares, no meu casamento, na educação dos meus filhos. Então, é o que eu tenho no meu coração. E se eu tiver integridade de coração, sinceridade, pureza, honestidade, sabe, uma vida reta diante de Deus e diante dos homens, o Senhor me promete que eu reino com Ele. Que a minha posteridade tenha a bênção. Deus me dá garantias, me dá segurança. Então, isso é muito importante. Em dias de crise, o mundo só fala sobre isso. O brasileiro ficou até repetitivo. É crise para cá, é crise para lá, porque é a crise do governo, a crise da Petrobras, a crise do financeira, a crise do Banco Central, a crise do Lava Jato, porque a crise do desemprego. Real, tudo isso é crítico mesmo. Porém, nós somos cidadãos do céu, como filhos amados, filhos de um Deus que é rei. Nós somos filhos desse rei. Nós temos uma herança, que não é que um dia nós vamos ter direito a ela, nós já temos direito a ela. O Senhor consumou esta herança para nós, filhos de Deus, na cruz do Calvário. E uma das promessas, e que faz parte da nossa herança, promessa consumada na cruz, é que os que recebem a abundância da graça, os salvos, e o dom da justiça, os que foram regenerados, justificados em Cristo, reinarão em vida. Quantos crentes reinam em vida hoje? Quantas famílias cristãs reinam em vida hoje? Pense. Ah, mas está muito difícil. Amado, sempre foi difícil ser íntegro ao longo da história, e honesto e puro, porque as pessoas no mundo, os ímpios, não são íntegros, não são puros, não são honestos. Então sempre foi difícil. Talvez hoje, pela informação, pela globalização, pela massificação, talvez as pessoas estejam mais cheias de perversidade, ouvindo mais, impurezas, mais coisas profanas. Então, talvez a questão seja essa. Mas difícil não é. Não é. Ser íntegro não é difícil, uma vez que a palavra de Deus diz que o Senhor já nos imputou estas leis de santidade, estas leis de integridade. Quero lhe mostrar o que diz em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Diz assim, olha só que coisa linda. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então aconteceu, pelo poder da palavra de Deus, uma regeneração em mim e em você, que fomos salvos por Jesus Cristo. Isto aqui, amados, já aconteceu. Nós já fomos regenerados. Quando nós cremos em Jesus, quando nós o recebemos como Senhor absoluto das nossas vidas, como nosso Salvador único, nós então recebemos a regeneração. Nós fomos tornados regenerados.
Nós fomos restaurados. Nós fomos nascidos de novo, somos novas criaturas. Tudo novo. Nós fomos purificados, nós fomos embranquecidos. Nós fomos lavados no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Nós fomos, amados, feitos santos e irrepreensíveis. Então veja, há leis de imputação espiritual no nosso espírito. Nós já temos a capacidade do Espírito Santo de vivermos de forma santa, íntegra, reta, digna, íntegra, sabe, sensível ao mover do Espírito Santo, pura. Nós já temos a capacidade para viver desta forma. Agora, nós temos que escolher viver desta forma. Lembrem-se, eu disse ontem aqui, quando Deus falou com Salomão, ele disse, se andares, se é uma condição. Hoje as pessoas querem a bênção, mas não querem nenhuma condição. Querem porque querem, como crianças mimadas. Deus disse, se você andar diante de mim, se você tiver um coração íntegro e sincero, então, eu disse que Deus não muda. Deus tem regras de conduta para nós. Esta história que, às vezes, nós ouvimos aí fora, no meio cristão, de que não, Deus te ama do jeito que você é. Pode viver do seu jeito, que Deus te ama assim mesmo. Deus te ama assim mesmo, mas Ele não quer que você continue vivendo com aquilo que não agrada a Deus. Vou lhe dizer uma coisa nesta questão de Deus te ama assim mesmo. Você que tem filhos vai entender muito bem o que eu vou lhe dizer agora. Nós amamos os nossos filhos. Mas amamos mesmo. Mas nós não queremos vê-los andando de forma ilícita, errada, de forma que a consequência virá e vai trazer dano para o nosso filho ou para os nossos filhos. Então, leve isso para o plano espiritual, para a relação de Deus com seus filhos. Deus nos ama incondicionalmente. Mas isso não significa que Deus não queira nos ver andando da forma que Ele estabeleceu para que a bênção seja constante e permanente na nossa vida. Deus nos ama e vai nos amar sempre. O amor de Deus é incondicional e é um amor eterno. Porém, Deus não quer ver nenhum dos seus filhos tendo consequências trágicas na vida aqui. E é por isso que Ele diz não. Quando Deus diz não, aprenda isso porque isso é muito forte. Quando Deus diz não, o não de Deus não é para chatear a gente, amados. Não é porque Deus quer ver a gente frustrado. Não. Quando Deus diz não, é para gerar vida boa para você e para mim. Quando Deus diz sim, é para gerar uma vida boa para você e para mim. Quando Deus diz basta, é basta. E é para gerar algo bom na nossa vida. Então vamos entender que Deus nos ama, de fato, com esse amor incondicional. Porém, o Senhor não quer que a gente continue fazendo coisas que vão acarretar dor, prejuízo, frustração, tristeza, angústia, doença, né, divisão, decepção. Não. E o coração íntegro, o Senhor está nos ensinando nestes dias, que vai trazer muitos benefícios. E nós vamos nos posicionar como pessoas íntegras que nós somos. Porque a palavra de Deus aqui está nos mostrando, fostes regenerados, não de semente corruptível. Você não foi regenerado, no seu espírito não tem uma semente de feijão, de abóbora, de alguma coisa que, sabe, se corrompa, que termine, que estrague, que embolore, que apodreça. Não, você foi regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível.
Quer dizer que há uma semente divina na sua vida que não se corrompe, que não se deteriora, que não apodrece, que não acaba. Há uma semente divina, a semente de Deus está no seu espírito. E é essa semente divina que faz com que as virtudes dele, as virtudes divinas, se manifestem em sua vida e em minha vida. Então nós temos tudo. Amados, ouçam, nós temos tudo. Nós temos a semente divina dentro do nosso espírito. Então nós temos tudo para viver de forma íntegra, de forma santa, de forma reta, de forma honesta, de forma pura, de forma sincera. Nós temos toda a capacidade de viver desta forma. E é esta forma que Deus está mostrando que vai trazer consequências maravilhosas dele. Não vamos, por favor, nos deixar levar de novo pelo curso do mundo. Nós já fomos libertos do curso do mundo. Nós já fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. É hora de viver como um regenerado. Eu lhe convido a pensar sobre isso, a refletir, a praticar esta palavra para ver a glória de Deus se manifestar em sua vida. Até amanhã e bom dia.